turma, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa primeira aula aí com o tema Vanguardas Europeias e o Modernismo Português. As vanguardas europeias representam um conjunto de movimentos artísticos e culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. As vanguardas artísticas europeias que se destacaram foram o expressionismo, o fauvismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o surrealismo. Juntos, esses movimentos influenciaram a arte moderna, mundial, desde a pintura, a escultura, a arquitetura, a literatura, o cinema, o teatro e a música, e entre outros. As vanguardas artísticas ultrapassaram o limite até então encontrado nas artes, propondo assim novas formas de atuação estética ao questionar os padrões impostos. No Brasil, eles influenciaram diretamente o movimento modernista, que teve início com a Semana da Arte Moderna de 1922. A palavra vanguarda, do francês avant-garde, significa a guarda avançada, o que pressupõe, nesse contexto, um movimento pioneiro das artes. Contexto histórico das vanguardas europeias. Vamos aí. Com o advento da Revolução Industrial do século XIX e da Primeira Guerra Mundial no início do século XX, a sociedade passava por diversas transformações. Destacam-se os avanços tecnológicos, progressistas, industriais, as descobertas científicas, dentre outros. A necessidade da arte demonstrou a necessidade de propor formas estéticas de fruição artísticas, pautadas na realidade vigente. Dessa forma, os movimentos artísticos europeus surgidos no fervor das ideias da época foram diretamente contra as ideias da guerra. Os artistas utilizados da ironia e da capacidade de chocar o público a fim de despertar outras maneiras de apreciar e refletir sobre a vida. Por outro lado, um deles exaltou os avanços tecnológicos e do progresso, no caso do futurismo italiano. As vanguardas europeias vão dar origem na Semana da Arte Moderna. Sendo assim, o contexto histórico da arte moderna era um mundo que havia passado por transformações intensas no âmbito político e social, econômico e político, principalmente por conta da Revolução Industrial de 1840, que trouxe diversas inovações tecnológicas. Além disso, algumas correntes nasceram no meio da Primeira Guerra Mundial, de 1914, tendo o conflito como a principal forma de contextualização das obras. Os artistas da arte moderna idealizavam novas formas de exibição, tanto as cores quanto nos formatos, como na pintura ao lado. Observe aí a pintura ao lado. Essa pintura tem a ver com a Semana da Arte Moderna. A arte estava passando por grandes transformações, até a chegada da fotografia, que chegou para mudar a forma de enxergar o mundo, pois os artistas passaram a analisar não apenas a paisagem, mas a luz que interfere nessa paisagem, a cor como o espectador a sentia, por exemplo. A velocidade que o mundo passou a adquirir também foi um dos motivos para as novas tendências, e isso impressionou os artistas de tal forma que passaram a entender que o modelo da academia já não lhes servia mais. No Brasil, a arte moderna buscou uma ruptura com uma forte influência artística estrangeira, propondo-se dessas vanguardas para criar uma identidade nacional dentro da arte. As manifestações vieram de uma forma mais engajadas e com a denúncia social, contrapondo-se radicalmente às ideias da burguesia. As influências chegaram na segunda década do século XX, mas só se consolidaram na Semana da Arte Moderna, também conhecida como a Semana de 22. A Semana da Arte Moderna. A primeira Semana da Arte Moderna aconteceu em São Paulo, como todos nós já sabemos, em 1922, após o fim da Primeira Guerra Mundial e o centenário da independência do Brasil. No primeiro momento, a semana teve um pouco do espírito de mostrar a independência e de como
conectados ao moderno. O cenário artístico brasileiro vivia sob fortes influências das vanguardas europeias. Nesse sentido, obras brasileiras estabeleciam um profundo diálogo com a estética. O Brasil da época começava a se industrializar e com os filhos da burguesia ia estudar na Europa. O evento aconteceu entre 11 e 18 de fevereiro de 1922. Então, algumas informações aí são da arte moderna. Então, através das vanguardas surgiu aí a arte moderna. Então, turma, essa foi a aula de hoje. Foi um pouco do contexto histórico sobre as vanguardas europeias. E aí, na próxima aula, a gente vai estar estudando sobre cada vanguarda, tá bem? Então, até mais!